Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente vai falar sobre o resultado do Q3 da Medtronic. É uma empresa que eu gosto muito e esse vídeo aqui eu também quero mostrar para vocês porque vocês podem ter dentro da parte de uma parte da carteira de investimento de vocês, uma parte dedicada só para o segmento de saúde, para o setor, né? Uma palavra ruim, mas o setor de saúde, você só não pode ficar preso nas grandes farmacêuticas, e é isso. Não, o setor de saúde é basicamente gigantesco e dentro dele vocês têm as grandes farmacêuticas, vocês têm as farmacêuticas menores, vocês têm a Medtronic, que ela faz os dispositivos médicos, vocês têm a Stryker, que faz a parte, né, dos componentes e dispositivos que são utilizados em cirurgia, monitoramento, as macas, né? Você tem uma Olympus, né, que ela é muito focada na parte de gastrointestinal, na parte, né, das câmeras, e também você tem a parte de software, que é a Viva Systems, né? Também, se você for ampliar um pouquinho mais, você chega na parte de seguros, né, de convênio médico, aí você já vai para uma United Health. Então, vocês têm que entender que o setor de saúde, ele é gigantesco e você pode dedicar uma parte da carteira de vocês só para esse segmento, só para esse mercado, né, que na minha opinião é o que possui a maior quantidade de empresas de excelente qualidade, tá? Que a gente pode investir aí, beleza? Eu sou muito, né, gosto muito desse mercado, tanto que a minha carteira tem uma boa exposição a essa parte de saúde, mas da forma que eu disse, né, sempre diversificado o máximo possível dentro desse mercado de saúde, beleza? Então, vamos lá aqui. A Medtronic, eu já fiz um vídeo sobre ela lá há muito tempo atrás, há uns 8 meses atrás, né? Nesse vídeo aqui, né, só empresa boa, estava junto com Nvidia e Costco, mas eu ainda não tinha um vídeo especificamente só sobre ela. Então, vamos aqui olhar o Q3, tá? Lembrando que o calendário fiscal da Medtronic, esse Q3 ele vai até quase o finalzinho de janeiro, tá? Então ele pega o novembro, dezembro e janeiro, tá? Então esse aqui é o Q3 do ano fiscal de 2023 e depois, logo ainda nesse vídeo, eu vou mostrar um evento acionário que vai acontecer que é importante, tá? Então daqui mais ou menos um ano, quando eu for fazer um vídeo de novo dela, ela vai estar diferente. Não estou dizendo que ela vai estar pior ou melhor, mas ela vai estar diferente por causa do evento acionário que vai acontecer até o final desse ano, mas eu já falo como é que vai ser isso daí. Beleza? Então vamos lá, vamos olhar os números. Então, qual que é o destaque, né, que o CEO quer falar aqui pra gente? Eles estão falando aqui, né, que eles estão aí voltando, né, a ter um crescimento, né, na receita de forma saudável, até porque esse rebound, porque a Medtronic, ela foi muito impactada pela pandemia. Ah, mas ela não é uma empresa de saúde, Lucas? É, mas ela é uma empresa que é muito focada, né, ela não é uma farmacêutica que vai desenvolver e pesquisar medicamento, não, ela vai desenvolver, né, e vai desenvolver equipamentos, né, dispositivos médicos que tanto auxiliam em cirurgia ou que são implantados no nosso corpo. É aquilo que eu falo, se um dia a gente for viver 150 anos, boa chance de ser, boa parte desses 150 anos vai ser por causa de algum dispositivo que a Medtronic vai fazer, tá? Então, eles estão falando que eles estão aí voltando, né, a ter uma receita saudável, um crescimento, porque basicamente as cirurgias foram pausadas, né, nesse tempo aí de pandemia e agora eles estão voltando a ter, né, uma demanda forte. De novo as pessoas voltam, né, a fazer os exames de rotina, as pessoas voltam a fazer as cirurgias, né, que já estavam marcadas, né? Então, agora sim ela vai, né, voltar a ter um crescimento crescente de forma saudável, como o CEO tá falando aqui pra gente, tá? Basicamente a Medtronic, ela divide o seu resultado financeiro aí entre 4 segmentos, tá? Então a parte de diabetes, isso aqui é basicamente monitoramento, tá? Então quem tem diabetes precisa estar monitorando, né, o nível de glicose. Então isso aqui, ele tem um equipamento, tá? A parte aqui de cardiovascular é uma das maiores, se não for a maior, tá? Deixa eu ver aqui, ele é a maior, tá? E isso aqui, a Medtronic, ela nasceu com esse segmento aqui, tá? Por quê? O cara que inventou o primeiro marca-passo eletrônico foi um dos fundadores da Medtronic, tá? Então ela foi fundada, né, baseada, né, na parte aqui de cardiovascular, depois ela foi expandindo para as outras áreas aí, tá? A parte aqui de neuroscience representa aí dos 7,7 bilhões só do Q3, representa no cardiovascular 2,7, crescimento aqui ano contra ano, tá? A parte aqui de neuroscience 2,2, representa aqui 5% ano contra ano. A parte aqui de medical surgical, né, basicamente isso aqui são os equipamentos utilizados em cirurgias.
e agora está entrando também o novo robô de cirúrgico deles, tá? Então, a Intuitive Surgical, que por muitos anos surfou sozinha, tá? Nesse mercado com o Da Vinci, agora tá com a queda das patentes, né, que a Intuitive Surgical tinha, agora não tem mais. Outras empresas começam a desenvolver os seus próprios robôs e a Medtronic, como é uma empresa, não teria uma empresa melhor para estar desenvolvendo robô do que a Medtronic, tá? Então, a parte aqui de Medical Surgical representa aí com 2,1 bilhões da receita do Q3, uma queda aí de 7%. Essa aqui foi o segmento mais impactado na pandemia, tá? Então, ela tá voltando, vai começar a voltar a partir do Q4, tá? Então, de fevereiro aí até fevereiro, março, abril, a gente pode ver, esperar uma subida aí na receita dessa parte aqui de Medical Surgical, tá? Outra parte aqui que ele quer mostrar aqui pra gente, que a Medtronic é uma empresa bem até que diversificada, tá? Mais da metade aqui da receita do Q3 vem só dos Estados Unidos, tá? Mais da metade, beleza? O restante fica com os países desenvolvidos, tirando os Estados Unidos, tá? Então boa parte da Europa Ocidental inteira, o Japão aqui, e a parte aqui dos países em desenvolvimento. Então aqui vai estar a Índia, vai estar a China, uma parte aí da Europa Oriental, tá? Então uma parte aqui, então ela vende no mundo inteiro, ela gerou no acumulado do ano 3,6 bilhões de fluxo de caixa operacional, que dá um free cash flow aqui de 2,5, tá? Então aqui a gente já pode ver que é uma empresa que gera muito caixa livre, tá? Então ela gera aí 2,5 bi livre. Por quê? Ela basicamente ela não tem fábrica, tá? Ela não é ela que fabrica, ela desenvolve e manda fabricar aí por um terceirizado os produtos dela, beleza? Então, é uma empresa que a gente fala que ela tem, né, características de ser uma empresa asset light, beleza? É aqui dá mais uma explicação, né, da parte onde é que está crescendo no mundo aí, tá? Então, tirando o Japão e a China, que foi muito impactada, tá, por causa da política de Covid zero até o final do ano de 2022, que já está melhorando, né? Então, a gente está vendo aqui crescimento geográfico em todos os países barra regiões, ok? Passando aqui para a parte do portfólio dela. Então, é uma empresa que desenvolve, né, equipamentos físicos, tá? Então, ela é uma empresa que todo mês lança um produto novo e esses produtos, por serem produtos médicos ou que serão implantados ou que serão utilizados em cirurgias, tem que sofrer as regulações, né? Tem que ser aprovado pelos órgãos competentes de cada país. Então, nos Estados Unidos, o FDA tem que aprovar, no Brasil, a Anvisa tem que aprovar, tá? Então, isso daqui basicamente segue o pipeline de qualquer grande farmacêutica. Você cria, né, você desenvolve, você fabrica um dispositivo, testa e vai ver se é aprovado ou não, tá? Então, a gente pode ver que desde o Q4 de 2022 até o Q3 de 2023, ou seja, 9 meses, tá? Ela lançou e aprovou todos esses equipamentos barra monitoramento, tá? O Hugo aqui, né, que é o robô deles, foi aprovado aqui no Japão agora, tá? Então vocês estão vendo que todo trimestre aqui lança alguma coisinha nova, tá? E é basicamente isso que ela tem que fazer, porque é uma empresa, como ela faz produto físico e ainda é focado na parte de saúde, né? É muito difícil você ficar parado. Se você ficar parado nisso, a tecnologia é muito rápida, os compostos mudam muito rápido e você precisa estar sempre renovando, né? Colocando novos compostos, né? Novos produtos, novas tecnologias, para que os pacientes, né, possam ter o melhor tratamento possível para qualquer tipo de doença que eles possam ter, ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho dos números, tá? Então ela já parte aqui para a parte cardiovascular, né? Como a gente viu do total do Q3 inteiro, que foi 7,7, 2,7 é só focado no cardiovascular, tá? E qual que é o... Aí a gente tem mais um subsegmento da parte cardiovascular que ela divide em três, tá? Que é o CRHF, que é esse primeiro aqui, que representa mais da metade de toda a receita trimestral dela, que é basicamente a parte de... são os marcapassos, tá? Aquilo que eu falei lá no comecinho, que ela foi criada pelo cara que inventou o primeiro marca-passo. Então tá aqui, ó, tá hoje, tá? Ele representa aí mais da metade da receita do segmento cardiovascular da Medtronic, tá? O segundo segmento maior, que é esse SHA, tá? Que é o Structural Heart and Aortic, é basicamente, tá, os devices, né, os produtos, tá, que vão ser
implantados aí dentro de uma artéria, tá? Que tá entupida aí, tem aquela rede, né, que você expande, tá? Então, quem já sofreu aí de infarto ou quem tem algum problema, né, utiliza algum produto aí da Medtronic, tá? E o último aqui é o CPV, Coronary and Peripheral Vascular, né? Então, essa parte aqui, tá? Representa a menor parte aí, representa aqui com $500 milhão no trimestre, tá? Aqui eles mostram, né, mais assim, né, destrinchado, né, os segmentos. Então, eles estão falando aqui que todos os segmentos tá dentro, tá, do segmento do cardiovascular. Então, ó, high single digits, low single digit. High single digit, então é o quê? Single digit vai de 0,1 a 9, ou seja, se é high, é acima de 5, que seria o mid. Então é de 6 a 9% de crescimento, tá? Então low single digit é o quê? É de 0,1 a 4,9, tá? Então, e os mid single digits? 5, 6%, tá? Então, mid, low, high, ok? A parte aqui de medical surgical, tá? A parte mais hardware, né? Os equipamentos grandes de monitoramento e o robô de cirurgia deles. Dos 7,7 bilhões que a gente viu, o segmento inteiro, né? Cresceu aí 3%, tá? E basicamente é o que? Eles têm dois segmentos aí grandes, tá? O SI, que é o Surgical Innovations, tá? Que aqui tá dentro o robô, tá? E o RGR, que é o quê? A parte de respiratória, né, gastrointestinal e renal, tá? Então a parte aqui da Medtronic, né? Boa parte disso daqui é onde eu quero chegar, que é o quê? Essa parte inteira, só essa parte inteira aqui de baixo, tá? Esquece essa daqui de cima. Daqui a um ano a gente não vai ver esse segmento aqui nesse slide. Por quê? Porque no final do ano de 2022, ela anunciou que ela vai fazer o spin-off da parte de monitoramento de pacientes, tá? A parte de monitoramento respiratória, tá? E a intervenção respiratória, que basicamente consiste nessa parte aqui. Cadê o negócio aqui? Aqui, ó. A parte de monitoramento de pacientes e respiratório, as intervenções respiratórias, basicamente consistem na parte de medical surgical, que é o quê? Medical Surgical. Então, a Medical Surgical, a parte aqui, ó. Essa parte aqui do Medical Surgical vai ser só uma empresa separada. Eles vão criar uma empresa nova, né? Vai ser feito um spin-off, que ainda não tem o nome da empresa nova, mas ela vai ficar só com esse segmento aqui, tá? E eles querem mostrar que é o quê? Ela é só esse segmento aqui representa aí anual 2,2 bilhões de receita, tá? Então vai ser uma empresa meio criada aqui pequena, tá? Porque se a gente for ver, a Medtronic é uma empresa que receita aí 30 bi por ano, tá? Então esses 2,2 bilhões que vão sair não é o que vai fazer a diferença, tá? Então eles estão até mostrando aqui que é o segmento assim mais sossegado, não é o segmento que vai puxar a Medtronic para cima os resultados, tá? É um segmento mais consolidado, tá? Então é um negócio muito mais pé no chão, tá? Então eles estão criando uma nova empresa aí porque eles querem focar mais a Medtronic, que for ficar, vai ficar com essa parte do Medical Surgical, de Surgical Innovations, a parte de Neuroscience e a parte cardiovascular. Tudo isso aqui vai ser Medtronic e só a empresa nova vai ficar com essa parte aqui de baixo, tá? Monitoramento basicamente respiratório e renal, ok? Então, daqui, esse é o evento acionário. Ah, mas vocês podem falar, vai sair 2 bi da receita, mas também vai sair dívida, tá? Quando você faz um spin-off de uma empresa, você só não tira uma receita, você também enfia a dívida correspondente a esse segmento aqui. Então, esse segmento aqui, se a gente for isolar ele como só com uma empresa, ele tem uma receita de 2 bi por ano? Tem, mas tem uma dívida atrelada a ele. Tem um custo operacional atrelado a ele, que são o quê? É o pessoal de engenharia, o pessoal de marketing, o pessoal de vendas. Vai ter um CEO, vai ter um departamento financeiro, vai ter um departamento de marketing, vai ser criada uma nova empresa do zero. E todos esses custos estão dentro da Medtronic hoje em si. Então, a receita vai cair, não é que vai cair, vai cair depois do spin-off? Vai, mas ela vai também, a Medtronic, que for ficar, vai ser uma empresa com menos receita, um pouquinho menos, mas também com menos dívida, tá? Então, no final, vai dar meio que elas por elas, beleza? Vai ser criada uma empresa nova, ela leva o resultado, mas também leva a dívida correspondente ao tudo que eles fazem aqui, ok? Então, esse é o evento acionário que vai ser feito até o final do ano, tá? Então, não é um IPO, não vai entrar grana para a Medtronic, somente ela vai, né, criar uma empresa nova já listada na bolsa, beleza?
E a parte aqui de Neuroscience, que é uma parte grande, tá? Então 2,2 bilhões de receita no trimestre, é dividida aqui em 3 segmentos. Ah, só voltando aqui, né? Vocês podem ver que a parte de respiratória, a parte aqui de monitoramento de paciente e a parte aqui renal, vocês podem ver aqui nessas três aqui últimas, estão falando aqui que eles, ó, caiu high single digit ano contra ano, e quando sobe, sobe low single digit, né? Então esse segmento aqui, ele basicamente ele meio que puxa o resultado da Medtronic para baixo, tá? Por quê? Se os outros segmentos aqui, ó, cardiovascular, lindo, sobe pra caramba, né? O outro aqui, neuroscience, que a gente vai falar, sobe pra caramba, né? E essa parte aqui de medical surgical, né? Ela é puxada para baixo basicamente, aqui majoritariamente, por esses 3 segmentos, que é o que vai ser criada a nova empresa. Então, no final das contas, vai ser bom para as duas empresas. Para a Medtronic, que vai ficar com só o filé, e para a empresa nova, que também vai começar do zero, com uma receita pequena, com uma dívida administrável. Então, tudo isso daí vai ser bom para as duas empresas aí no final das contas, tá? Voltando aqui para a parte de neuroscience, tá? Então a parte aqui de neuroscience, ela divide em 3 segmentos, tá? Então a parte aqui Cranial Spinal Technologies, né, que basicamente são esses dois aqui, tá? Vocês podem ver que é um conjunto inteiro, né? Você consegue montar uma sala de cirurgia inteira, né, para fazer intervenção cirúrgica na parte do neural, tá? Então ó, tem as macas, tem a parte de monitoramento, tem a parte aqui de imagem, tá? Então é uma parte aqui de hardware puro, tá? A parte aqui de ST representa aí com 700 milhões de dólares, tá? E a parte aqui de Neuromodulation, tá? Então representa aí com 20% com 400 milhões de dólares. A parte aqui de Neuroscience é o segmento assim que mais cresce, tá? Junto com o cardiovascular, cresceu 7% ano contra ano. O Medical Surgical cresce 3%, a Neuroscience cresce 7% também, tá? Então, esse aqui é um segmento importante, tá? Ó, todos os subnegócios dela, ó, crescendo mid-single digits, o low 20s, high single digits, middle single digits. Então, isso aqui é um segmento importante e vai ficar com a Medtronic em si, né? A nova não vai ter esse segmento aqui, ok? E tem a parte de diabetes, tá? Então, a parte aqui de diabetes que também vai ficar com a Medtronic antiga, tem uma receita aí de 570 milhões de dólares, tá? Basicamente, né, quase aí mais de 1/3 da receita vem dos Estados Unidos, o restante fica com os outros países desenvolvidos e com os países emergentes, tá? E o que ela faz aqui na parte de diabetes? Basicamente, a parte aqui de monitoramento, tá? Então, ó, parte de monitoramento, tá? A parte essa InPen ela ficou muito famosa, tá? Quando ela lançou esse negócio aqui, é uma melhora muito significativa para quem tem diabetes, tá? Então você não precisa mais ficar enfiando agulha para injetar insulina, né? Hoje é um negócio muito mais assim humanizado, né? Quem tem diabetes hoje consegue viver, né, com uma qualidade de vida muito melhor, mas muito melhor, né, do que antigamente. E boa parte disso vem da Medtronic, beleza? Então a gente está vendo aqui que basicamente esses são os segmentos e aqui a gente vai olhar o resultado consolidado como a empresa em si do Q3, tá? Então a gente vai ver que a receita, né, ela ficou flat ano contra ano, né? Então no Q3 de 23, 7,7, Q3 de 22, 7,7. A margem bruta, isso aqui é legal, ela conseguiu aumentar a margem bruta aqui no caso, né? Então, ela no Q3, no caso ela perdeu, né? No Q3 de 23, ela perdeu um pouquinho de margem bruta, ela perdeu 3 pontos de margem comparada ano contra ano, né? Basicamente por quê? Porque é custo, né? Então, os custos, a inflação, né? Ela consegue ainda, mas ela tem gordura para queimar, né? Quem tinha uma margem bruta de 68%, perder 3 pontos, ainda ela tem gordura para queimar, né? No final das contas, aqui assim, ela basicamente ela conseguiu sustentar esses 3 pontos que ela perdeu aqui. No final, ela perdeu 3 pontos na parte operacional. Então, nos custos aqui operacionais, ela subiu menos, ó. O custo operacional saiu de 33% da receita para 33,8%. Então, o que puxou, né, a margem assim para baixo no final foi o que? Preço da parte aqui dos insumos, né, para construir, para desenvolver os dispositivos. A parte aqui de SG&A, que são os salários, né,
Basicamente subiu? Subiu, mas subiu menos, tá? Então isso aqui é bem interessante, tá? No final, o lucro líquido aí saiu de 1,4 para 1,2 bilhões, né? O lucro por ação diluído aí saiu de 1 dólar e 10 centavos para 92 centavos, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? O balanço patrimonial a gente já vai dar uma olhada melhor no release, tá? E eles querem mostrar aqui que é o free cash flow, né? Então o que eles estão falando aqui? Na parte roxa é o quanto teve de free cash flow e é o que a linha, né, é o quanto converteu de free cash flow da receita, tá? Então, eles estão falando que no ano fiscal de 2020, tá? Que aqui ainda não tinha pandemia ainda. Olha como ela teve a pandemia aqui, né? Essa é a queda da pandemia, tá? Da Medtronic, tá? Então, ela tá falando que basicamente 97% virou free cash flow da receita, tá? Muito interessante isso daqui, tá? Muito forte esse resultado. E nesse ano aqui, tá? Provavelmente, né, vai ser um ano mais fraco, tá? Eles estão falando que até a data eles converteram em 2,5 bilhões em free cash flow, tem mais um trimestre aqui para aparecer ainda, mas, né, não vai chegar, né? Provavelmente vai ser o ano fiscal mais baixo de geração de caixa livre, tá? Mas eles têm, né, o quê? Eles têm uma meta de no mínimo, né, de 80% de target, ou seja, 80% eles querem converter, tá, do fluxo de caixa operacional, eles querem converter em fluxo de caixa livre, tá? Então, eles têm aí uma meta, né, de geração de caixa aí no longo prazo, ok? Que mais? A parte aqui de alocação de capital. Então, onde é que eles colocam dinheiro, né? Onde é que eles investem, tal? Qual que é a prioridade deles colocarem dinheiro aonde? Então, prioridade, pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. É isso aqui, é o top 1, tem que estar lá em cima, assim, tá? Que é o que? Você tem que pesquisar e desenvolver novos equipamentos, novos dispositivos, tá? Eles estão falando que desde o ano fiscal de 2018 até o fiscal de 2022, eles seguem crescendo aí uma taxa de 5% ano contra ano, tá? No ano composto, tá? Então todo ano sobe um pouquinho, tá? Hoje eles já estão gastando aí com pesquisa e desenvolvimento 2,7 bi, tá? A parte aqui Smart M&A, que é o quê? Esse Smart M&A é basicamente você comprar empresas menores, tá? Que vão agregar no seu portfólio, tá? Ou na tecnologia. Então, ela não vai comprar uma empresa grande assim, né? Ela vai comprar uma empresa pequenininha, ou ela vai comprar uma patente, ela vai comprar uma empresa que tem uma tecnologia que demora muito para desenvolver internamente, ela vai lá e compra, coloca dentro do negócio, e você não vai ver o resultado assim de cara, mas ao longo dos anos aí você vai ver, né, que esse resultado vir. Então ela tá falando que desde 2021, ó, desde 2 anos atrás, ela já fez 9 aquisições, tá? Então, ó, vocês estão vendo que ela são empresas pequenas, ó, 9 empresas com mais ou menos aí 3,3 bilhões no total, não é muito dinheiro, né? Então algumas dessas empresas aqui, tá? Que mais? E ela tem aqui também a política, né, de o quê? Retornar valor para o acionista, mas essa aqui é o primeiro, tá? Então esse aqui é o primeiro, né? E é claro, sobrando uma graninha, você pode fazer o quê? Você pode, né, claro, né, remunerar o acionista. E ela remunera como, né? Eles falam aqui que é dividendos e recompra de ações, tá? Então, no ano fiscal de 2022, eles remuneraram o acionista em 5,5 bi, juntamente com a recompra e dividendos. Isso aqui é junto, tá? Então, isso aqui é 92% do free cash flow. Bom, porque ela sabe que ela só remunera o acionista com o free cash flow, tá? Então, ainda sobrou 8% da geração de caixa operacional para Medtronic, beleza? Então ela não queima a caixa para remunerar o acionista, tá? Aí ela fica falando aqui, né, que são 45 anos, né, de dividendos crescentes aqui, né, até maio de 2022, ela faz parte aí do S&P 500 Dividend Aristocrats, tá? E desde o ano fiscal de 2021, ela só recomprou ações, né, 3,7 bilhões de valor. Então esses 5,5 bilhões é recompra e dividendo só no ano de 22. Desde 21, a recompra de ações, né, foi de 3,7 bi, ok? Que mais? E aqui ela fala o guidance, né? Então aqui vamos olhar o Q4, né? Então o próximo trimestre aqui vai ser o quê? Ó, vai ser de 8 bilhões a receita, né? Então vai subir um pouquinho o trimestre contra trimestre, tá? Então vai subir 4,5% a 5%, tá? Então no final aqui, né, vai ter uma subida aí na receita, tá? O lucro por ação
vai ficar, tá? Então, o antigo guidance era de 5,55, agora o guidance atual eles mantêm 5,55, tá? E agora, para o ano fiscal, né? Esse aqui é o ano fiscal de 2022. Para o ano fiscal de 2023, que é o que a gente vai ver no próximo trimestre, né? Eles estão falando que eles vão ficar entre 5,28 e 5,30. Então vai ter, né, um lucrinho comparado, né, ao que era antes, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? No final das contas acabou, né? Não tem muito mais o que olhar aqui, né? Aqui tem alguns prêmios aqui que eles estão falando, né? A parte de ESG. Vamos olhar o release aqui, que a gente vai olhar. Então eles estão falando aqui, né, que a receita foi de 7,7 bilhões. Como a gente viu lá, foi flat, tá? Então foi um ano que ela segurou as pontas, beleza? Então a partir do ano que vem, a gente pode esperar um crescimento aí, né? Que vai esperando, né? Que no mundo vai estar numa situação normal, né? Na medida do possível, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? A receita aqui atual, aí a parte cardiovascular, né? Que a gente viu lá, beleza? A parte aqui do coração, a parte que vai ser fazer o spin-off, que é essa daqui, ó. Eles estão falando, né? Eles falaram aqui, né, que a parte sólida que vai sair fora da Medtronic representa 2,2 bilhões por ano, né? Então, ó, no trimestre foi 700 milhões, tá? Então, é uma empresa aí que tem potencial, né? Se ela conseguir manter 700 milhões por trimestre, no final do ano ela gera uns 3 bi de receita, tá? Então, ainda tem, né? Se ela consegue manter isso, ela consegue gerar um valorzinho aí para essa empresa nova. A parte aqui de neuroscience, como a gente viu, crescendo forte, tá? A parte aqui de diabetes é um segmento que não cresce tanto, mas ele tá lá, né? Porque ele é importante, tá? Para quem utiliza ele. O guidance a gente já viu, tá? E aqui a gente pode ver os resultados, a tabela, né? Que a gente vai dar aqui uma olhada, que é o quê? A gente pode ver que eles abrem aqui, tá? Que é o quê? A parte de respiratório, que é o que vai sair fora, já tem acumulado no ano aqui, né? 2 bi, tá? Então ainda vai vir mais um trimestre, né? E ainda aí vai acumular aqui vai um trimestre, então já tem, né? Uns 2 bi, aqueles 2,2 que eles estão falando que eles vão gerar aí sozinho. Então basicamente tá aqui já, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Aqui a gente já viu que são segmentos, a parte aqui geográfica a gente já viu também. E aqui chega, né, no consolidado, né, dos 9 meses acumulados, tá? Então, até esse trimestre aqui, a Medtronic tem um acumulado aí de receita de 22,6 bilhões, tá? Tá um pouquinho atrás do ano passado, como a gente viu, vai ser um ano um pouquinho mais fraco, tá? Porém, né, a estrutura aqui, o custo, né, bruto, não subiu tanto, né? A gente viu que ela perdeu um pouquinho de margem no trimestre, mas no acumulado do ano, né, nem perdeu tanto assim, vai, para uma empresa aí que faz produto físico, tá? Então ela nem perdeu quase, ó. O quanto que ela teve aqui de lucro bruto, 22,6 menos 7,7, ela tem um lucro bruto de uns 14,9, né, que dá uma margem bruta aí de 65%, tá? Então, excelente margem bruta ainda, tá? Então a gente nem precisa falar que ela caiu, ela segurou as pontas, ó, né? O quanto que ela gastou em pesquisa e desenvolvimento segue flat ano contra ano, tá? O custo, né? Administrativo subiu pouquíssimo, né? Basicamente ficou flat, ó, 7,799, 7,723 ano contra ano, basicamente nada, tá? Que mais? Lucro operacional 3,9 bilhões contra 4. Então, esse ano que a gente está vendo aqui no acumulado, comparado ao ano passado, a Medtronic está segurando as pontas. Tá? Então, ela está fazendo um trabalho bem interessante, partindo do ponto que ela está sofrendo uma reestruturação acionária. Tá? Isso aqui tem custo para você tirar uma empresa, um segmento inteiro de uma empresa, né, da empresa mãe. Você tem custo muito com advogado, com consultoria, você tem que fazer uma reestruturação inteira, tá? Então, ela tá tendo custo aqui, ó, tem 80 milhões aqui, tá? Que não tinha no ano passado, tinha 30, agora eles têm 80 milhões, tá? Então, é um custo aqui que é um custo não recorrente, é pouco, mas é 80 milhões, tá? Você coloca aqui 80 milhões no lucro operacional, ela já vai para 4 bi, tá? No lucro operacional. Então, esses 80 milhões aqui, no final, né, você pode considerar que o ano está muito flat. Tá? Isso aqui é basicamente por causa que ela vai fazer o spin-off da empresa lá que a gente viu. Tá? No final, ela tem um lucro líquido aí de 2,5 bilhões. Aqui a gente pode ver uma queda um pouco mais expressiva, né? Ano contra ano. Basicamente, tá? Por quê? O que impactou mais aqui, né? Foi isso aqui, ó. É o quê? É para imposto. Esse ano ela vai pagar um pouquinho mais de imposto, 1,2 bilhões, tá? Então,
não é por causa culpa dela, porque seria mais interessante te olhar para o operacional, né, que faz parte o quê? Das operações da Medtronic. Operacionalmente, flat, ano contra ano. Ela só está lucrando menos porque ela tem que pagar um pouco mais de imposto. Imposto você não controla, né? Você tem que pagar, senão você é preso. Então, no final, foi um ano, está sendo um ano, a gente pode cravar ainda, né? Mas no acumulado aqui, está sendo um ano sólido, né? Um ano que a Medtronic está segurando as pontas, né? Partindo do ponto que a gente sabe que o mundo está muito inflacionário, o custo está subindo muito forte, tá? Tem empresa que não está conseguindo aguentar aqui a margem bruta, ou está repassando o preço, ou não está repassando o preço, está aguentando prejuízo, está aumentando muito o salário. Aqui não, ela perde um pouquinho de margem bruta, segura na operacional e no final das contas fica flat, né? Então, muito boa a Medtronic, né? Muito sólida, tá? E a gente pode ver aqui que a gente pode dar uma olhadinha no balanço, tá? Um balanço limpíssimo dela, tá? Então, até o dia 27 de janeiro de 2023, ela tinha 4,5 bi, tá? Ano contra ano, ela já gerou mais de 800 milhões, tá? Então, o lucro caiu, mas ela gerou mais caixa, então isso é o que importa, tá? Os investimentos aqui, então, a gente pode falar que ela tem quase 11 bi, tá? Em caixa, tá? De curto prazo, né? Contas a receber, ela tem 5,8 bilhões. Estoque, 5,3 bilhões, perfeito. No total aqui, ela tem também 13,9 bilhões, tá? Em equipamento, em propriedades, em terras, tá? Goodwill é uma empresa que ao longo dos anos fez algumas aquisições grandes, como a gente viu lá nos últimos 2 anos, ela gastou aí uns 3 bi, né? Mas ela já fez aquisições maiores, tá? Então, como tem um acumulado aqui, tem um ágio de aquisição de uns 41 bilhões, a gente pode ver que isso aqui basicamente é dinheiro, tá? Não é dinheiro, é dinheiro que ela pagou a mais, mas isso aqui ela não vai precisar repor, esses 41 bilhões vão ficar amortizando aí até um dia chegar a zero e ela não vai precisar repor basicamente quase nada, porque isso aqui é fumaça, tá? Obrigações dela, ela tem uma dívida, tem 5,9 bilhões em dívida corrente, né, que vai vencer nos próximos 12 meses, tá? E tem uma dívida aqui de longo prazo? Tem mais uns 22 bi. Ela tem aqui 26, do 22 tem 28 bi, ela tem 11 bi de caixa, né? Ela tem 17 bilhões de uma dívida líquida, né? Tá? Então, se eu ver aqui no fundamentei, aqui a dívida tá, porque tem muito leasing operacional, tá? No final das contas, ela tem 17 bi, tá? Que é o que a gente viu aqui, que é o 6 current, 6 mais esses 22 aqui, tá? Então, ela tem 28 e também porque eu fundamentei, os 28 que tá aqui, é o que tá mais ou menos aqui, ó, 26, tá? E também porque, né, ou a gente desconta aqui os 11 bi de caixa, né, que a gente viu lá, então ela tem uns 17, 15 de caixa livre, tá? Para um EBITDA de 9, perfeito, muito leve, né? Ela é uma empresa que pode ainda se dar o luxo de se endividar um pouquinho mais se ela quiser para crescer, tá? A geração de caixa dela é bem interessante também, tá? Ela sai de um lucro líquido de 2,5 para uma geração de 3,5 bi, tá? Ela tá gerando menos caixa aqui, né, operacionalmente, tá, né? Por quê? Porque o lucro líquido ela já parte de uma baixa de um patamar menor, né? Tá? Então 2,5 bi, porém, né, o restante, a depreciação e amortização continua flat, igual, ó, 2 bi, 2 bi, tá? É basicamente porque o lucro líquido veio menor por causa do imposto que ela está tendo que pagar, tá? Então, a gente pode interpretar que operacionalmente a Medtronic está gerando caixa como nunca, tá? Como sempre aí, no final das contas, tá? A parte aqui, ela está investindo aqui a parte de investimentos, tá? Então, nada demais, eu saiu 3 bi, a parte aqui do fluxo de caixa financeiro, né? Então, ela emitiu um pouquinho de dívida, né? Pagou a dívida, pagou o dividendo aqui, tá? Recomprou ação, recomprou 500 milhões de dólares, né? Essa aqui é uma empresa que ela prefere remunerar o acionista por dividendos, tá? Então, a gente pode ver aqui no histórico, né, que o buyback dela é meio irregular, porém o dividendo, né, o dividendo que ela paga, né, é mais constante, é mais crescente, é uma característica dela remunerar por dividendos. Beleza? Acabou aqui, ó, não tem mais nada aqui. Acabou 21 páginas que a gente viu aqui. No final, a gente pode falar que a Medtronic é uma empresa, assim, é aquela empresa para quem gosta de empresa consolidada, gera muito caixa, balanço limpo, pouco endividada, produto de qualidade, vantagem competitiva, tá? Então ela tem uma vantagem competitiva, tem várias, né? Além de estar tudo isso daqui, né? Isso aqui é uma vantagem competitiva, né? Você ter esses produtos aqui, né? Você conseguir desenvolver
todos esses produtos aqui, né, conseguir as aprovações, conseguir com que esses produtos aqui, né, tenham aí uma eficiência para os seus pacientes, para os seus clientes, isso aqui é difícil, tá? Você mexer com saúde é complicado, né? Se dá um chabu aqui, você toma um ferro, tá? Então aqui a gente tem que entender que é uma empresa assim de extrema qualidade, né? Produtos bons e a empresa em si é muito boa, porque tem aquele negócio de ter produto bom e empresa ser ruim. E tem o inverso também, de você ter um produto muito bom e a empresa ser ruim. E a empresa ser muito boa e o produto ser ruim. Então, no caso aqui, ela anda, né? É uma empresa muito boa, né? Operacionalmente, os produtos dela são excelentes também, tá? E a gente pode ver aqui, né? O histórico dela, né, aqui para quem gosta de histórico, aqui, ó, perfeito, assim, ó. É um reloginho, né? Ela cresce, 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 né? Ainda no pior das contas aqui, ela cresce ainda, tá? Ela deprecia, amortiza bastante, tá? Então, ó, a melhor proxy para você ver se a Medtronic tá indo bem ou não, pode ser um EBITDA, né? Aqui, ó, uns 8,9 bilhões, tá? Então, ó, crescimento aqui. A margem, a gente viu lá, né? 15, 16%, a geração de caixa muito boa, tá? 7 bilhões, 6 bilhões. Capex não é tanto, tá? Mais ou menos, mas no final ainda sobra uma graninha, tá? Ela remunera o acionista aqui dentro, beleza? É uma empresa assim perfeita, assim, né? Quase assim perfeita, né? A gente pode ver que no final, né, ela emitiu um pouquinho de ação aqui. No finalzinho, ó, ela chegou a ter aqui em 2014 1 bi de ação em circulação, né? Hoje ela já está aqui mais ou menos em 2,3 bi, né? Ela dobrou, né, a quantidade de ações em circulação desde 2014. Porém, a gente pode falar que o acionista foi diluído em duas vezes em 7 anos? Pode, mas a gente pode ver o retorno aqui nos últimos, sei lá, de 2014 aqui, ó. De 2014 subiu 50, de 2014 até 2022, né? Então a gente pode subir que ela saiu aqui de uma cotação aqui de uns US$ 57, né? Hoje tá 78, né? Subiu o quê? Subiu 25%, tá? Então, essa diluição aqui, tá? Shares outstanding de duas vezes, né? No final só impactou em ainda subiu 25%, ou seja, ela gerou valor para o acionista mesmo tendo, né, uma diluição de duas vezes. Ela só consegue isso por quê? Porque ela consegue, né, ter um estado muito sólido ano contra ano, ou ela sobe um pouquinho, ou ela aguenta as pontas aí para no final, né, no próximo ano, né, conseguir arrumar a casa, né? Ela tá passando por um evento acionário que vai, né, dar uma remexida na casa, mas nada que vai impactar, como a gente viu, 2 bi saindo aqui, como a gente viu lá, não é o segmento que puxa o resultado para cima, muito pelo contrário, né? São aqueles segmentos que puxam a margem para baixo. E pode escrever, quando ela fizer o spin-off e dar uns 6 meses depois do spin-off feito, pode escrever, essa margem aqui vai subir. Não tem outra assim, não é que eu tenho a bola de cristal, não, é matemática simples. Você tira um negócio que puxa a sua margem para baixo, vai levar uma dívida também, né? A sua receita vai cair, mas como ele contribui com mais, ele puxa mais o seu resultado para baixo e os outros segmentos puxa para cima, a sua margem vai ser melhor. E é isso que eles querem fazer. Eles querem deixar uma empresa mais leve, mais eficiente, né? E para mostrar realmente qual o potencial, né, da empresa que vai ficar para os próximos anos. E quem quiser investir na empresa outra, na empresa mais sossegada, né? Sim, vai lá e vai ter um perfil de investimento naquela empresa lá. Beleza? Então ficou muito claro aqui, né? Acho que a Medtronic, sim, é um dos vários exemplos do segmento de saúde, tá? Só para vocês verem aqui, a Medtronic, que é a parte aqui de medical devices, né? Uma empresa de 100 bilhões, tá? Então não é pequeno não, tá? E tem vários aqui, como a gente viu aqui. A Medtronic tá aqui, né? Mas tem a parte da Abbott. A Abbott é a empresa que era a empresa mãe da AbbVie, né? Que hoje é uma das maiores farmacêuticas do mundo. A parte aqui da parte de laboratório. A Stryker, que eu falei, ela é mais focada em equipamentos, né? Hardware para a parte cirúrgica, tá? A Edward Life Science também, ela é muito parecida com a Medtronic. Ela faz também equipamentos e devices que podem ser implantados nos corpos também, tá? A Linetech, a Linetech, que é o quê? É a dona do Invisalign. Quem gosta daquele aparelho lá sem invisível, aqui ó, a Line é saúde, tá? No final das contas, tudo isso daqui é saúde só da parte de medical devices, tá? Ainda tem a parte de biotecnologia, né, ó, as grandes farmacêuticas, tá? Tem a parte de software, tem a parte de
a de seguros, tá? Então, tem a parte de laboratórios, tem a parte de diagnóstico, tem as medical devices que fazem só para a parte de laboratórios, tá? Então, o segmento de saúde, ele é muito rico em coisa boa, é muita coisa boa mesmo, tá? Tem que tomar até um pouco de cuidado, porque se fosse eu conseguia adicionar uma empresa de saúde, né, todo mês, mas como é um negócio que você tem que ir com um pouco de cuidado, né, você tem que ir diversificando, coloca uma saúde no mês, abre um espaço de uns 5 meses, aí coloca uma outra, tá? É isso que eu vou fazendo, porque se fosse deixar, eu colocava uma empresa de saúde quase todo mês, dá para montar uma carteira sozinha, só com o mercado de saúde fácil. Uma carteira boa ainda, tá? Muito melhor do que tem por aí. Beleza? Então, acho que ficou muito claro aqui o que eu quis passar para vocês. Medtronic é uma empresa filé, qualidade pura, vantagem competitiva boa. Não vai sofrer muito com esse evento acionário. Na minha opinião, vai ficar muito melhor, tá? E a gente vê ano que vem se realmente tudo isso que eu tô falando vai se concretizar. Lembra? Ano que vem, quando fizer esse spin-off, espera aí uns 6, 10 meses. Fala aí pra mim se essa margem não vai estar subindo. Se a empresa, se a Medtronic sozinha, sem aquele segmento lá que puxa para baixo, vai estar muito melhor do que a gente está gravando aqui em fevereiro de 2023. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou!